Amém, amados e queridos irmãos, chegamos à mensagem 18, temos aí como título Melquisedeque, o sacerdócio perfeito e celestial. Realmente são tantas palavras ricas, que nós ficamos realmente, como o irmão Pedro Dong falando a mensagem, loucos. Realmente, irmãos, que possamos nos aprofundar mais na palavra do Senhor, na tua economia, que possamos realmente buscar a nos encher desse espírito da realidade. Eu vou começar aqui no capítulo 6, nós já falamos um pouco sobre isso na mensagem 17, mas vou também citar aqui na mensagem 18, e depois nós vamos entrar no capítulo 7, que vai falar um pouco de Melquisedeque. Amém? Fala assim, pois o 6, capítulo 6, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade estão herdando as promessas. As promessas foram feitas para nós. O Senhor fez a promessa. O Senhor vai cumprir a promessa que foi por base de juramento. O Senhor jurou que ia dar a promessa a nós, que nós iríamos herdar, que nós realmente, irmãos, vamos herdar o que o Senhor planejou. Por isso que ele fala aqui, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Irmãos, o Senhor está esperando com paciência cada um de nós nos voltar mais a Ele, buscar mais a presença dEle. Nós, Senhor Jesus, mas temos que cooperar com o Senhor. Nós temos que realmente cooperar com o encargo do Senhor. Conquistar a boa terra, conquistar Cristo. Senhor Jesus, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e para eles o juramento para confirmação a fim de toda disputa. Por isso Deus, querendo mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então o Senhor jurou. O Senhor deu a promessa e jurou que nós iríamos herdar, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte encorajamento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de tomar posse da esperança posta diante de nós. Senhor Jesus, duas coisas imutáveis, irmãos. Essas duas coisas imutáveis é a promessa e o juramento. O Senhor jurou. O Senhor deu a promessa e o Senhor jurou. Ele fala assim, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte encorajamento. Muitas vezes nós olhamos para a nossa condição, para a nossa situação, nós falamos, isso aí não é para mim. Isso aí é para os irmãos, os mais crescidos. Não, irmãos. O Senhor deu a promessa. O Senhor deu e jurou em cima da promessa que Ele ia te dar. Então nós temos que crer. Nós temos que crer. Tirar do nosso coração toda a incredulidade. Por que o povo não conseguiu entrar em Canaã? Por causa da incredulidade. Viram tantos milagres,
tantas obras do Senhor, mas foram incrédulos. E aqui fala, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte encorajamento. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de tomar posse da esperança posta diante de nós. Irmão, vamos correr para o refúgio, que é o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é que, como fiz aqui o desenho, a nossa alma ainda é tão estável. E aqui fala para nós ancorar a nossa alma em algo permanente, em algo firme, que é Cristo. Aí fala assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Onde Jesus, o precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós podemos ancorar, hoje nós podemos lançar a âncora da nossa alma em Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso que ele fala aqui, a qual temos como âncora da alma. A âncora quer dizer que estamos no mar. Olha lá, estamos no mar tempestuoso. Isso significa o quê, irmãos? Nossa alma estável. Muitas vezes estamos lá embaixo, muitas vezes estamos em cima, e ficamos, como o mar, estável. Então nós temos que jogar a nossa âncora, a âncora da nossa alma, aonde? Em Cristo, na pessoa de Cristo, na rocha, algo firme, seguro, que é a pessoa de Cristo. Aí fala, onde Jesus, o precursor, ele entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o nosso sumo sacerdote, perfeito, sem mácula. Todos aqueles sacerdotes, os levíticos, Arão, todos tinham suas falhas. Mas aí veio um sumo sacerdote perfeito. E todos aqueles rituais, e todas aquelas ordenanças do Antigo Testamento, irmãos, tudo acaba. Cristo se torna o caminho, Cristo se torna a verdade, Cristo se torna a vida. Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo se torna real, Cristo se torna superior a todas as coisas, superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Elias. Cristo é superior a tudo. Por isso que o livro de Hebreus, irmãos, mostra a superioridade de Cristo. Aqueles animais, que eram ali imolados por causa do pecado do homem. Aquele ritual se repetia, porque não era para sempre. Aí fala no capítulo 7, pois Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, agora faz uma comparação de Cristo e o rei Melquisedeque.
Aí ele fala assim: rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Se Melquisedeque, o rei da paz, o rei de Salém, abençoou Abraão, irmãos, isso quer dizer que Melquisedeque era superior a Abraão, a tribo de Levi. Abraão era o homem mais importante, era o rei mais importante daquela época. Mas Melquisedeque abençoou Abraão. Isso quer dizer que Melquisedeque era superior a Abraão. Senhor Jesus, isso aqui, irmãos, é um símbolo de Cristo, que Cristo é superior a tudo e a todos. Mostra que Cristo tem a superioridade de todas as coisas. Para o qual também Abraão separou 1/10 de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Do nada. Você vê, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas você vê ali em Gênesis, que do nada aparece Melquisedeque trazendo pão e vinho. Depois não fala mais, irmãos, some Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Isso mostra que é eterno. Isso mostra que Cristo também é eterno. Mas ele é sacerdote do Rei Altíssimo. Permanece sacerdote perpetuamente, para sempre. Senhor Jesus fala: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, deu 1/10 dos melhores despojos. Isso foi que gratidão. Abraão teve ali gratidão e ofereceu tudo, todos os seus bens. Até nisso nós precisamos ser ganhos pelo Senhor. Ver que o que nós temos não é nosso, mas é do Rei, é do Senhor. Por gratidão, nós ofertamos, nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Aí fala assim: eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses tenham descendidos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Melquisedeque não era da mesma tribo. Aí fala assim: ora, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Abraão se tornou o quê? Inferior a Melquisedeque. Melquisedeque é superior a Abraão. Então ele o abençoou. E aqui são homens mortais que recebem dízimo, mas ali aquele de quem se testifica que vive. Por isso de ser também Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo por meio de Abraão, pois ainda estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Se, portanto, a perfeição fosse mediante o sacerdócio,
levítico, pois sob ele o povo recebeu o quê? Recebeu a lei. Recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Jesus trouxe esse sacerdócio real, perfeito. Ele trouxe um novo caminho, irmãos. Ele trouxe uma nova realidade. Todos aqueles rituais do Antigo Testamento ficou para trás. Hoje ainda nós vemos, pessoas pegam rituais do Antigo Testamento e colocam na igreja, praticam essas coisas ainda. Irmãos, Cristo se tornou o novo, o vivo caminho. Isso que está falando aqui. Pois quando muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor nasceu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Então era algo, irmãos, novo. Eles tiveram dificuldade. Quando Jesus esteve aqui na terra, eles tiveram dificuldade de seguir essa direção do Senhor. O Pai deu o seu Filho e viveu aqui na terra 33 anos e meio e trouxe para nós um novo e um vivo caminho. Todos aqueles rituais, todas aquelas ordenâncias ficaram para trás, irmãos. Cristo se torna a realidade de todas as coisas. E essa realidade entra em nós. Esses santos dos santos que tinham no Antigo Testamento se torna real agora em nós. Cristo está em nós. Cristo habita em nós. Cristo fala com cada um de nós. Cabe a nós nos achegar a Ele. Cabe a nós tocarmos nele. Cabe a nós lançarmos a âncora da nossa alma em Cristo, agora além do véu. Em Cristo, que é seguro. Aí fala assim, isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Irmãos, é uma vida indestrutível. O que Deus deu para nós é uma vida indestrutível. Satanás não consegue destruir, tocar nessa vida. Quando Jesus ressuscitou, é a humanidade que o Pai aceitou o sacrifício de Jesus. O homem Jesus foi aceito e a humanidade de Jesus foi aceito. Deus leva consigo toda a humanidade e dá um caminho para nós, dá uma semente da vida, uma semente incorruptível, aqui fala indestrutível, sem mácula. E essa vida está em nós. Pedro fala, que é uma semente. Agora nós devemos desfrutar o Senhor. Nós devemos buscar a presença do Senhor, porque somos ainda imperfeitos. Porque somos ainda falhos. Porque somos ainda, como esse barco à deriva, instável. A única pessoa que pode nos dar segurança é Cristo. Por isso nós devemos jogar a âncora da nossa alma
em Cristo, além do véu, lá nós temos segurança. Lá nós temos firmeza. Lá é a rocha. Aí fala, portanto, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, por um lado, é anulada a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, aquelas ordenanças anteriores, irmãos, era o que? Haviam fraquezas, havia inutilidade, erros, falhas. Não era eterno, não era perfeito. Aí fala, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. A lei, irmãos, não conseguia aperfeiçoar o homem. A lei conseguia manter o homem ali com um certo freio. Mas o verdadeiro aperfeiçoamento veio através da pessoa de Jesus Cristo, que foi perfeito, que foi o nosso sumo sacerdote perfeito. Agora nós temos um refúgio, nós temos para onde ancorar a nossa alma, a âncora da nossa alma, que é em Cristo. Senhor Jesus, e visto que ele não foi feito sacerdote sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote, mas este com juramento, por aquele que lhe diz, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tornou-se também o fiador de uma aliança superior. Ora, aqueles são constituídos sacerdote em grande número, porque são impedidos pela morte de continuar. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha aqui o segredo, irmãos, para crescermos em vida, nos achegar. Aqui ele fala, né? Por isso também pode salvar totalmente. O Senhor pode salvar-nos totalmente. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. Salvar-nos totalmente. Que essa salvação total, irmãos, seja realizada nesta era. Que possamos ser os vencedores. Senhor Jesus, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e que se tornou mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício a cada dia. Não tem mais. Ele deu o sacrifício uma vez por todas, irmãos. Esse sangue é eficaz. Nós vemos todos os dias cordeiro como tendo sido morto. Isso quer dizer que ele é fresco. A sua vitória, a sua morte, a sua ressurreição é fresca para nós todos os dias. Aí fala que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer sacrifício a cada dia, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. E aí está falando que Arão fazia aquele ritual. Porque fez isso uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho aperfeiçoado para sempre. Senhor Jesus, muitas riquezas, irmãos. E se a gente for aqui ler, ficamos aqui com muitas coisas. Senhor Jesus, vamos terminar no 8:1-2. Ora, o ponto principal das coisas que temos dito
é que possuímos tal sumo sacerdote. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ministro dos lugares santos, isto é, o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar tanto ofertas como sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse algo para oferecer. Ora, se alguém estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, pois já existem aqueles que apresentam as ofertas segundo a lei, os quais servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para completar o tabernáculo, pois ele disse: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora ele obteve o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria sido buscado lugar para uma segunda. Está vendo, irmãos? Deus usou muito a antiga aliança. Resguardou a humanidade, mas não era perfeito. Mas essa superior, a segunda, era realmente, irmãos, perfeita. Isso fala aqui no 7. Pois aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito. Se tivesse sido sem defeito, como fala aqui, de maneira alguma teria sido buscado lugar para uma segunda. Porque achando-os em falta, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, consumarei uma nova aliança sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, a fim de conduzir para fora da terra do Egito, porque eles não continuaram a minha aliança, e eu os ignorei, diz o Senhor. Aqui está mostrando que aquela aliança era falha. Não houve uma continuação. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, olha, porei as minhas leis, e sobre o seu coração a inscrevereis, e eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. E não ensinará jamais cada um o seu concidadão, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dentre eles. Pois sereis propício para com a sua injustiça, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando o Senhor não lembra dos nossos pecados, é nós que ficamos abatidos, muitas vezes destruídos. Não, irmãos, nós temos o sangue do Cordeiro perfeito, que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Senhor Jesus, não vamos nos abalar por causa de coisinhas. Joga a âncora da sua alma em Cristo. Senhor Jesus, aí fala assim, ao dizer uma nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, o que se torna antiquado e envelhece está prestes a desaparecer. Ora, aí fala, né? A primeira aliança também tinha ordenanças de serviço sagrado, e o seu santuário era deste mundo. Está falando, está comparando a nova aliança com a antiga aliança. Houve também glória. Romanos não fala isso? Houve glória muito mais. Na lei de Moisés, né, na época dele,
houve a manifestação da glória de Deus na antiga aliança, muito mais na nova aliança, que é perfeita, que é eterno. Senhor Jesus, pois foi preparado um tabernáculo, o primeiro no qual estava o candelabro, a mesa, a exposição dos pães, o qual se chama o santo lugar, e depois o segundo véu, um tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, tendo um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da expiação, sobre o que agora não é o momento de falar detalhadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, realizando os serviços sagrados. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote entra, uma vez por ano, e não sem sangue, que ele ofereceu por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo, mostrando com isto o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, o qual é uma parábola para o tempo presente. Segundo esse tabernáculo se oferece tanto ofertas como sacrifício, os quais, no tocante à consciência, são incapazes de aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais consistem somente em comidas e bebidas e diversas lavagens cerimoniais, sendo ordenanças da carne imposta até o tempo de reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feita por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou. Amém. De uma vez por toda, no Santo do Santo, obtendo eterna redenção. Irmãos, através de Jesus, ele entrou uma vez por todas. Essa eterna redenção, antigamente não, todo ano. Arão tinha que cumprir aquelas ordenanças e levar, como eu li aqui, o sangue dele e do povo, fazer aquela cerimônia, tinha todo aquele cerimonial, aquelas ordenanças. Irmão, mas em Cristo, tudo isso acaba. Cristo se torna real, Cristo se torna superior a tudo isso. O Santo dos Santos agora é o nosso espírito. Nós somos servos de Deus, nós somos sacerdote, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora nós servimos a Deus, no Santo dos Santos. Tudo isso está no nosso espírito, irmãos. Está no nosso espírito. Aí falei, não pelo sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos, obtendo que eterna redenção. Pois se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à pureza da carne, quanto mais, olha só, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Vamos deixar, irmãos, as obras mortas, as nossas ordenanças, e vamos servir, como fala aqui, para servirmos a um Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, aqueles que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmãos, é muita riqueza.
É muita riqueza. Eu vou parar por aqui. Que o Senhor possa nos encher com a sua vida, né? Nos encher com essa alegria. Hoje nós temos um sumo sacerdote. Nós temos o sangue de Cristo que flui perfeito. Nós temos como tendo sido morto, nós vemos o Cordeiro como tendo sido morto. Aquele sangue é eficaz, irmãos. Cabe a nós nos achegar ao Senhor. Cabe a nós nos arrepender. Cabe a nós abrir o nosso coração a Ele, aplicar o sangue dele nas nossas vidas. Que nós prosseguimos, nós avançamos. Esse sangue é eterno, essa redenção é eterna. Porque Deus quer agora nos levar à glória, nos conduzir à glória. Para isso nós temos que aprender todos os dias, usar o nosso espírito, entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E eu, como diz aqui o desenho, que a nossa alma, que está nesse mar, a deriva, mas nós temos algo a que nos apoiar, Cristo. Vamos jogar nossa âncora em Cristo, além do véu. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor.